Quer aprender redação na prática para a Polícia Militar do Distrito Federal? Eu sou a professora Lara Mônica e eu irei te ajudar. Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de redação. Então, nós vimos lá como você irá treinar a redação seguindo os 4 passos fundamentais: leitura, escrita, correção e reescrita da sua redação. Depois, você irá fazer a leitura prévia, sim, incluir a leitura prévia no seu texto. Além do que, você também irá postar a sua redação na plataforma, que você, como aluno da Samla e também meu aluno, tem a opção de enviar as redações na plataforma e compara as correções, né? Para que seu texto seja corrigido e a partir disso você treine melhor e com mais eficiência para a prova, certo? Então vamos lá. Continuando aqui, a nossa operação PMDF. Como que será distribuída essa nota da redação? Independente da banca, elas possuem uma certa estruturação, uma nomenclatura específica para cada concurso, mas, de modo geral, elas avaliam os critérios bem parecidos. Então, você irá construir o seu texto para atender de forma direta, objetiva, essa nota da redação de acordo com o seu edital. Bom, apresentação textual. Apresentação que nada mais é do que a estética do seu texto. A estética do seu texto. Caneta que está nervosa. A estética do seu texto. Além do que a estrutura, que nada mais é do que a organização, é dizer assim: olha, meu texto tem tantos parágrafos, nos parágrafos tem conectivos, os parágrafos estão estruturados entre si, com início, meio e fim. Então, é uma organização que você consegue através do quê? Do planejamento textual. Além do que do conteúdo, que é o local que você, o critério que você irá apresentar, o que? A argumentação, a sustentação da sua opinião, a exposição, se for no caso do texto expositivo, a exposição do que? Do conteúdo. Conteúdo específico nesse caso, né? Conteúdo. Você irá fazer isso através de argumentos sólidos, convincentes, consistentes, críticos e persuasivos. Persuasivos. Então, de uma forma geral, o que vai mudar é a nomenclatura, mas todas essas informações, elas contêm no seu texto, independente de qual banca seja. Qualquer texto de redação, você precisa construir em cima desses parâmetros de apresentação, estruturação, conteúdo do seu texto, certo? Essa nomenclatura é utilizada pela banca Sebrasp, mas as outras bancas têm outras nomenclaturas, porém a ideia é a mesma. Obrigatoriamente você vai seguir todos esses critérios no seu texto, certo? Então vamos lá, a questão de apresentação. A primeira impressão é a que fica no seu texto. Então, causei uma boa impressão, quero agradar os olhos do meu corretor, faço um texto legível, letra legível, utilizar a margem até o final, obedecendo as margens, os parágrafos, o espaçamento, nem muito grande, nem muito pequeno, tudo adequado para que você faça o quê? Uma ótima redação. Então, nesse caso, obrigatoriamente, a primeira impressão é sim a que fica no seu texto. Então, você irá cuidar. E o melhor de tudo, a estética depende de você. Olha que legal! Ela depende exclusivamente de você.
Então, lá no Sebrasp, eles costumam 1 ponto, 2 pontos, de acordo com o valor da nota, pontuar a apresentação do texto. E quando você obedece todos esses critérios, você já tem 2 pontos na sua redação. Então, por isso, é tão importante que você cuide do seu texto. A estética ela é composta por vários elementos que compõem essa estética. E esses elementos é que vão te ajudar o quê? A construir um texto legível. Então, vamos lá, analisar cada um desses elementos. Bom, o primeiro aspecto que nós temos aqui é a questão da legibilidade. A estética, que ela é a junção de todos esses critérios, certo? A legibilidade. Entenda legibilidade, um texto legível. Mas um texto legível significa que qualquer pessoa da sua casa irá conseguir ler o seu texto de forma compreensível, independente se ele sabe aquele conteúdo ou não. Então, qualquer pessoa conseguirá o quê? Ler o seu texto. E aí você tem que pensar, nossa, será que eu escrevo com uma perninha do A que parece o O? Eu posso melhorar essa perninha do A? Eu posso fazer também esse A mais redondinho, eu posso cortar o T melhor para não ficar parecendo que ele está inclinado? Pode. Então, tudo isso nada mais é do que a legibilidade do seu texto. Lembrando que caderno de caligrafia não é só para criança. O aluno que tem dificuldade, que tem dificuldade em escrever mesmo, então, o caderno de caligrafia, ele é sim recomendado nesse caso. Então, aquela ideia de que caligrafia. Eu passei, era só no pré ou no primário. Na minha época era pré, né? Hoje em dia é primeiro ano, né? No primário, não. Então, adquira um caderno de caligrafia e comece a treinar. Coloque palavras que você utiliza na redação, por exemplo, governo, políticas públicas, bem-estar social, direito social, Constituição Federal. Escreva um caderninho para você com essas palavras para que você treine a caligrafia. Entenda, a letra ela pode ser cursiva, como ela pode ser a letra de forma. Qualquer uma das duas é aceita na redação. Porém, quero ressaltar que na letra de forma, você obrigatoriamente deve diferenciar a letra maiúscula da minúscula, obrigatoriamente. Então, aquele aluno ai, Jesus! Aquele aluno que escreveu lá a Constituição, tudo do mesmo tamanho. Federal prevê. Então, aqui nós temos. Esse está certo porque é o início de uma frase, então a letra maiúscula ela também é uma característica que ocorre quando inicia a frase. O C também está correto porque é um substantivo próprio, então a partir daqui você tem que utilizar para os substantivos próprios, de acordo com a língua normativa a gramática da língua portuguesa, você tem que utilizar letra maiúscula. Mas daqui em diante, consideraria como um erro gramatical. Por quê? Porque essas palavras precisam vir minúsculas. Somente o C que será maiúsculo. O federal aqui é optativo, mas costuma-se colocar também o F maiúsculo. Agora, no caso do P, o P já é um substantivo. Palavra prevê é um substantivo que comum, então comum não precisa de marcação de letra maiúscula ou minúscula. Então aqui o aluno automaticamente já teria o quê? 2 erros gramaticais, um aqui e um aqui, com o uso da letra maiúscula. Então por isso você obrigatoriamente tem o quê? Que diferenciar a letra maiúscula de minúscula. Então você vai escrever a Constituição, você escreve lá, aí faz um pouquinho menor, Constituição Federal
Federal. Prevê. Vê que todos são iguais perante a lei. E aí você continua o seu texto. Certo? Então, letra posso usar de forma desde que eu diferencie letra maiúscula para a letra minúscula, certo? Olha lá, um exemplo de um aluno que não utilizou o quê? A letra legível. É um texto retirado da internet. Não sei quem é o responsável por essa letra, porém, não é possível compreender. Então, aqui no texto, Brasil para brasileiros é o título, mas não pode ponto final no título, porque é o início de uma ideia. Não salto linha depois do título, tá? Porque afeta o gênero o gênero textual. Comecei aqui com, depois não consegui entender mais nada. E tem uma palavra aqui, desde, que foram as únicas que eu consegui. Esse aqui também é um A, né? Do verbo haver. Fora isso, não é possível compreender esse texto. Então, a banca determinou que um texto desse ele será passível de anulação e a nota da redação será 0. Mas, por isso que você irá treinar, que não irá cair nessa tentação, certo? Olha lá, agora nós temos um exemplo de redação positiva. Um aluno que postou a redação na plataforma, esse aluno fez bastante redação. Olha lá, um texto nota máxima, ele tem cara de redação nota máxima. Ele tem aspectos gramaticais evidenciados, por exemplo, o uso dos conectivos, utilizou a Constituição Federal, utilizou a sigla para identificar a margem até o final, 4 parágrafos delimitados, rasurou, tudo bem, passou um traço sem problema nenhum, utilizou citação, então eu consigo perceber as características do texto somente o quê? Na primeira impressão. Então, isso é muito fundamental para o quê? Para o seu texto, não é verdade? Bom, além disso, rasurei meu texto, professora. E agora, o que eu faço? Estou escrevendo lá a Constituição Federal, Vamos escrever Constituição Federal de 88. Você irá explicar. Prevê. E aí, eu não queria escrever prevê. Eu queria colocar dispõe. Aí eu passo um traço em cima da palavra e coloco assim, ó. Dispõe. Simples, sem nada, sem parênteses, sem nada. Os do parênteses, alguns concursos vão trazer no próprio edital. Geralmente na PM de Minas Gerais, que é a própria corporação que faz o concurso, eles gostam sim. Então, aí lá no edital consta o uso do parênteses, mas não falou nada do edital. Rasurei, como que você vai falar? Passa um traço em cima e continua na frente. Professora, tem um mínimo ou um máximo que eu posso rasurar? Não tem um máximo, desde que não atrapalhe a estética do seu texto, porque também um texto todo rasurado. Então, eu costumo falar para o aluno que um por parágrafo é o aceitável. Mais do que isso, dependendo da banca, ela pontua como erro gramatical. E se você não colocar esse traço aqui, pontua-se como erro gramatical. Do mesmo jeito que se eu colocar 2 aqui, eu fiz assim, ó. Não pode. A Sebrasp e a ADES consideram como o quê? Um erro gramatical. Um erro gramatical, certo? Então, eu errei, eu vou fazer bolinha, não pode. Eu vou fazer um X assim, falando. Ou então eu escrevo assim, ó, digo. E escrevo certo na frente. Não, digo, ele é marca de pessoalidade, não pode. É muito utilizado na área jurídica, mas para petição, essas coisas aqui na redação não pode, tem que ser impessoal. Então, rasurei, passo um traço simples na palavra, sem os parênteses, simples, e continuo meu texto, escrevo meu texto normalzinho, como se nada tivesse acontecido. Sem bolinha, sem desenho, sem estrelinha, sem nada. Depois,
Os meus parágrafos estruturados entre si. Nós iremos trabalhar na composição, no texto dissertativo argumentativo, de 4 parágrafos. Então, você vai fazer introdução, você vai fazer o D1, você vai fazer o D2 e você vai fazer o D3 e a conclusão, perdão. Nós iremos trabalhar que na introdução você irá fazer mais ou menos 7 linhas. Lá no D1, 8 linhas. No D2, 8 linhas. Na conclusão, 7 linhas. Certo? Bom, sempre que eu for iniciar um parágrafo, então automaticamente o meu texto tem quantos parágrafos? Nesse nosso exemplo de 30 linhas para um texto dissertativo argumentativo, nós teremos 4 parágrafos. Automaticamente o seu texto precisará conter 4 recuos do parágrafo. O que significa? Toda vez que eu iniciar um parágrafo, eu tenho um recuo, mas nós teremos somente 4 nesse texto aqui, que é um na introdução, um no D1, um no D2 e um na conclusão, certo? Então, lá na introdução, vou deixar um espacinho, geralmente aqui, com uma faixa de 1,5 a 2 centímetros, e vou iniciar. A Constituição Federal de 88 prevê que todos são iguais perante a lei, tal. Continuo meu texto e vou escrevendo. Escrevi aqui todas as linhas. Ponto final. Fiz 3 períodos, né? Quando eu for passar para o próximo parágrafo, que é o D1, eu vou repetir esse recuo que eu fiz aqui. Então, primeiramente, vírgula, aí vou, tal. Cabe ressaltar que dentro dessa problemática e tal, você vai continuar o seu texto, ponto final, continua, vai fazer 3 períodos em cada parágrafo, certo? Passei lá para o meu D2, vou seguir aqui o mesmo recuo desse parágrafo, vou escrever, ademais, vírgula, quando ela está cansada, ademais, vírgula, e vou escrever o meu texto, tal, escrevi o meu D2, cheguei na conclusão, portanto, não pode passar não, e vou continuar meu texto. O que significa? O seu texto ele terá 4 recuos do parágrafo, e esses recuos eles serão para indicar que você está começando esse parágrafo. Então, automaticamente, ele será, aqui terá um recuo, depois no D1, depois no D2 e depois na conclusão. Aqui ele ficou um pouquinho maior, mas eles têm que seguir uma linha reta e direcionada, tá? Só isso. Eu não posso saltar linha no meu texto, a não ser quando eu for mudar de parágrafo. Não posso deixar uma linha em branco. Terminou a linha aqui só escrevi uma palavra. Aí eu continuo, aí eu não pulo linha? Não, você tem que pular e deixar o recuo. Sempre. Então, o recuo também muito pequeno, não. Ele tem que estabelecer uma média de 1,5 a 2 centímetros. Certo? Aí, nós chegamos no item da margem. A margem precisa ser obedecida, nem maior e nem menor. Eu estou escrevendo lá e percebo que eu não sei separar uma sílaba, prever. Aí eu venho, deixo esse espaço e escrevo aqui o prever bem aqui. Eu mostro para o meu corretor que eu não sei dos critérios, um conteúdo da língua portuguesa, que é denominado que é a translineação, que nada mais é do que a separação silábica, certo? Automaticamente eu mostro isso. Eu quero escrever, falta só uma perninha do A.
Eu posso deixar aqui? Não, não pode. Você também perde nota considerado como um erro gramatical, dependendo da banca do seu corretor. Então, o ideal é que você estude esse conteúdo para saber o que? Separação silábica. Escreva o seu texto até o final, passe para a linha seguinte, vai escrevendo até o final, ponto final. Mudei aqui que eu tenho um recuo primeiramente, vírgula. Vou escrever até o final. Escrevi a linha 9, que na 10 vou colocar um pontinho final, um conectivo aqui, vou continuar meu texto, tudo organizadinho. Tudo muito organizado. 14. Ponto. Comecei meu segundo, ademais, vírgula, meu segundo parágrafo. Vou escrever até o final, ponto, conectivo. Comecei o mesmo período dentro do parágrafo, escrevendo tal. Mais um ponto, conectivo, tal. Nós iremos ver os conectivos, são 3 por parágrafo, né? Ponto. Portanto, vírgula, tal. Até aqui, não passa não. Escrevi, ponto final, depois continuo aqui, ponto, escrevi meu ponto, tal. Assim faz sentido na aplicação social. Vou colocar aqui ACF, vou fazer só para ficar bonitinho. Escrever, tal. Escrevi meu texto até a linha, escrevi. Não deixei aqui, ó, esse cantinho aqui, ele automaticamente, ele precisa ficar nítido, que o seu texto vai ficar dessa forma. O seu texto, ele não irá utilizar qualquer espaço extra. Você irá escrever até aqui, separei a sílaba, passei para a linha seguinte, tal. Obrigatoriamente, nem a mais nem a menos no seu texto. Certo? Só ressaltando uma questão aqui com relação ao uso do hífen, suponhamos que eu vou escrever a palavra casa. Aí eu escrevo assim, ó, Aí eu quero colocar o hífen aqui. Vou usar a borracha primeiro. Eu quero escrever a palavra casa. Vou separar normal, casa, coloco aqui, mas aí eu tenho que chegar mais perto um pouquinho, né? Casa. E aqui eu passo para a linha seguinte. Não tem hífen na segunda linha. Suponha que eu estou escrevendo a palavra casa e eu quero utilizar o hífen, o underline, né? Que é utilizar, é aceito também, né? O hífen é a pontuação, mas o underline é aceito. Eu venho e coloco aqui e passo para outra linha, tá? Eu tanto posso usar o hífen como eu posso usar o underline. A minha sugestão é que unifique, ou você utilize o hífen em todos ou utilize o underline. Agora, suponhamos que a palavra já tenha hífen. A palavra tem escrito assim, ó, bem-estar. Bem-estar social. Pronto. Tem um hífen que é da separação silábica e tem esse hífen que a palavra bem-estar já possui. Então, nesse caso, é o único que na linha seguinte terá um hífen, certo? Então, fora isso, o hífen é utilizado no final da sílaba para separar as sílabas. Se a palavra tiver hífen, beija-flor, claro que é difícil mesmo usar beija-flor, não sei que o tema seja, sei lá, meio ambiente. Beija-flor, então você vai utilizar um hífen para a separação silábica e um hífen que já consta na própria palavra, do mesmo jeito que é o bem-estar social, certo? Só não passa quem desiste, lembrando que você que chegou até aqui, você está preparando
preparando-se para a sua prova de redação. Estou aguardando as redações da plataforma. Até a próxima. Beijos!